Olá pessoal, hoje vamos falar de RDC 275, voltada à área de mercados. Então é um treinamento voltado aos POPs de segurança. Primeiro ponto, né? Vamos lá, o que significa e o que estabelece a RDC 275? É uma normativa que estabelece os estabelecimentos industrializados que realizam qualquer uma das seguintes atribuições: fracionamento, armazenamento, transporte de alimentos industrializados, regulamentada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O que é preciso para eu adequar o estabelecimento na RDC 275? O estabelecimento deve elaborar documentos denominados Procedimentos Operacionais Padrão, os POPs, de cada uma das áreas, sendo que no caso de mercado, eu tenho que fazer 8 POPs específicos, né? Com os seguintes critérios. Ele vai avaliar, monitorar, avaliar, registrar os procedimentos aplicados a fim de garantir as condições de higiene sanitária necessárias para o fornecimento de alimentos seguros ao consumidor. Esses POPs vão contemplar as boas práticas de fabricação, que também são obrigatórias no estabelecimento. Qual a diferença entre eles? A boa prática de fabricação, o BPF, são normas e procedimentos para lançar determinado padrão de qualidade e identificação de alimentos e serviços. O cumprimento das boas práticas de fabricação é a base para a produção de alimentos. Dentro da boa prática de fabricação, eu tenho em cada setor um POP, que é o Procedimento Operacional Padrão. Ou seja, quando eu vou fazer determinado alimento, eu vou estar dentro do boas práticas, de como eu faço com higiene e limpeza, e dentro da área onde é feito aquele alimento, eu tenho um procedimento de como eu devo seguir cada critério, desde a limpeza à produção. E aí, os setores de aplicação para a gente: o espaço físico, a cozinha, o frigorífico, o hortifruti, a mercearia e a padaria. Aqui eu coloquei para vocês um plano de limpeza. O que significa isso? Ele tem que estar fixado na parede, disposto de preferência em tamanho A3, onde aí sim, quando chega essa fiscalização, ela vai ver o que é usado e quando é usado. Então eu tenho ali o produto detergente neutro puro, né? Onde usar, aonde eu posso utilizar esse produto. Então tá lá, higiene de louças, talheres, bandejas, formas e cubas. Quando eu vou usar esse detergente? Diariamente. A diluição, ele é sem diluição. O modo de usar: aplica-se o produto em uma esponja e passa o mesmo nos utensílios. E depois o enxágue. E quais as precauções? Utilizar óculos de proteção, capote, luvas, botas, além de uniforme do setor. Então eu tenho os EPIs, a forma que eu uso o produto, que pode muitas vezes, por estar escrito ali pra gente, mas é lógico, eu vou pegar o detergente e vou botar na esponja. Mas vocês vão ver que no determinar de cada produto ou de cada área, como está disposto aqui no plano de limpeza, vão ser produtos diferentes, com aplicações diferentes, uns com diluição, outros sem. Por isso, tem que estar tudo discriminado e visível. Por quê? Eu trabalho há 20 anos no mercado, eu sei esticota. Tá, mas e o rapaz está começando hoje? Ele sabe como tem que ser usado? A solução do álcool 70 para passar na bancada? Ele sabe que a diluição da solução é 70%, ou seja, 250 ml de água e 750 ml de álcool para ele virar 92,8%? Ele não sabe. Então aqui está explicando para ele, e eu tenho os medidores em cada setor para poder fazer essa diluição da forma correta. E esterilizar e higienizar ao mesmo tempo o local de trabalho. Como eu faço para elaborar o POP? Pela RDC, ela estabelece que o estabelecimento deve desenvolver, implementar e manter no mínimo os 8 POPs. O de higiene das instalações, equipamentos, móveis e utensílios, controle de potabilidade de água, que aí é terceirizado, higiene e saúde dos manipuladores, onde a gente faz a aferição de pressão, vê se está todo mundo bem, a gente faz a aferição de temperatura, principalmente agora na época de pandemia, para ver se não está com a temperatura elevada. Né? A gente vê as condições dele, se ele está com a mão limpa, asseada, se ele não está com nenhum machucado, que ele tem que usar um EPI diferente. Tá? O controle e manejo dos resíduos, onde eu tenho os EPIs próprios para tirar todo o resíduo da área e levá-los até a área de lixo, para que o lixeiro possa pegar esse material. A manutenção preventiva e calibração dos equipamentos, quando eu tenho equipamentos, no caso do açougue, as máquinas moedoras, as fatiadoras. O controle
de vetores e pragas, que também é uma empresa terceirizada que faz esse trabalho para a gente, a seleção de matéria-primas e ingredientes e embalagens. Por quê? Quando eu pego lá um presunto Sadia, a peça do presunto Sadia, e eu vou fatiá-la, eu tenho que anotar numa planilha determinados passos. A data de compra, a data de validade, colocar tudo discriminado. Por quê? Para poder ter essa informação para a vigilância e para o cliente. Então, qual é o ingrediente? Presunto Sadia. Vou ter uma embalagem, eu tenho que saber qual o tipo de embalagem, de acordo com o estado que eu estou, que eu posso utilizar. Em alguns estados, eles usam aquele papelzinho plastificado, onde eu embalo o presunto, coloco o preço e entrego ao cliente. Em outros estados, eu coloco naquela bandejinha de isopor com plástico filme e boto em cima do plástico filme o preço agregado. Para cada estado, eu vou ter que saber quais são as regras de qual produto eu posso usar. Além disso, eu tenho o programa de recolhimento de alimentos. O que significa isso? Onde eu pego as sobras desse alimento e provo para a vigilância que elas estão em uso, que elas podem ser utilizadas e posso doar a um abrigo. Ou que aquela sobra vai ser mesmo descartada. E aí eu também tenho uma planilha de contabilização disso. Aqui eu coloquei para vocês como exemplo um POP desenvolvido pela empresa. Então tá ali, higienização de instalações, equipamentos móveis e utensílios. O objetivo, prevenir doenças e livrar o ambiente de pragas, insetos e roedores. A aplicação. Este procedimento aplica-se à cozinha e periféricos. Procedimento, higienização das instalações. E aí vem todos os passos de tudo que eu uso para higienizar uma cozinha. Os POPs, eles têm que estar no final, que nós vamos ver um pouco mais à frente, assinados pelo responsável da cozinha, pelo responsável desenvolvedor do POP e pelo pertinente gerente ou dono do estabelecimento. Os POPs devem conter obrigatoriamente, tá vendo? Informações: quem é o responsável pela operação, cargo, função e nome, quais as frequências daquela execução, se ela é diária, se ela é semanal, se ela é mensal, quais materiais e equipamentos de proteção individual, os EPIs, são utilizados quando necessário. A norma ainda estabelece que todos os POPs devem ser aprovados, conter a data e assinatura do responsável técnico, o responsável pela operação, o responsável legal ou proprietário do estabelecimento. Se eu tiver uma revisão no POP, eu refaço esse POP, todos os outros assinam, o POP é colocado em local visível para todos os colaboradores do local. Quais as particularidades de cada POP? A norma também traz alguns itens que devem ser contemplados nos documentos, detalhando todo o processo executado de forma sistemática. Então, vamos aos itens, que são: não podem faltar em cada um dos POPs, observações em questões gerais. Então, a norma, em alguns procedimentos, pode ser necessário incluir detalhes para a perfeita execução da operação. POP de higienização das instalações, equipamentos, utensílios e móveis. A natureza da superfície a ser higienizada, qual é o material? É aço inoxidável? É madeira? Como deve ser realizado o desmonte do equipamento, se for necessário? Então, a máquina de moedor de carne. Eu consigo desmontar quais partes são móveis, essas partes têm que ser lavadas, como é que elas são lavadas? Qual o método de higienização aplicado? O que eu vou limpar? Eu vou limpar com desengordurante, desencrostante, somente sabão neutro? Como é que eu vou usar isso? Qual o princípio ativo, ou seja, desses produtos? A FISCP, a ficha técnica do produto. Qual concentração, que normalmente é indicada pelo fabricante? E o tempo de contato com a superfície. Então aqui eu botei as fotos para vocês verem várias áreas diferentes, onde eu vou ter vários POPs diferentes. Controle de potabilidade de água. Como ele é realizado? A higienização desse reservatório deve conter todos os itens no POP número 1. Além da apresentação dos seguintes documentos: laudo de análise de água potável, higienização e realização pelo próprio estabelecimento ou certificado de execução de serviços por terceiros, locais e frequência da coleta das amostras das águas, determinadas análises analíticas, metodológicas aplicáveis pelos responsáveis. Tudo isso tem que estar no setor. Por quê? A fiscalização vai pedir essa documentação. Então tem que ter para cada setor que tenha água potável, de onde vem essa água, a análise feita
semestralmente dessa água e o laudo de potabilidade dela. Então eu coloquei para vocês o exemplo do objetivo do POP e o controle que é feito do POP de água potável. Então aqui eu tenho o POP, as certificações de como ele deve estar e o controle técnico do serviço, o que é feito e quando é feito. POP 4, manejo de resíduos. A frequência e a responsabilidade do manejo dos resíduos de higienização de coleta, né, ela deve ser feita contendo o que está citado no POP 1. Então, como é que eu recolho o resíduo? Se eu for o resíduo lá do meu açougue, tem que ter uma lixeirinha branca, identificada com um saco plástico identificado branco, onde eu coloco os resíduos da carne, lacro aquele saco, não deixo ele transbordar, ele tem um limite, por isso que ele vai a parte de fora do coletor, eu tenho que respeitar aquele limite, eu levo o coletor até a área de fora do meu mercado, onde ali sim, eu fecho aquele saco, retiro o saco e acondiciono ele para ser levado pelo lixeiro. Uma vez feito isso, eu higienizo a minha lixeira e coloco a mesma a seco, para secar, para só depois dela estar toda higienizada, eu retornar com ela para uma área estéril de corte. O manejo dos resíduos, a observação. O coletor localizado dentro da área da produção de refeições não é um depósito de resíduos, mas um recipiente pequeno para que o volume produzido em turnos de produção deva ser esvaziado antes de ficar totalmente cheio. Então eu não posso deixar ele transbordar, chegar a um limite. Eu trabalho na parte da manhã, não deu tempo, eu não vou limpar, o pessoal da tarde tira. Não, tem que ser tirado. O pessoal da manhã retira o seu resíduo, acondiciona lá fora, o pessoal da tarde faz o resíduo deles, antes de ir embora, acondiciona lá fora. Não pode deixar de um dia para o outro, porque aí evita os vetores e pragas. Como armazenar o lixo nas áreas externas? Sacos retirados da área de produção e de distribuição de alimentos devem ser armazenados em contêineres fechados, ele com tampa. Deixá-los destampados e sujos atrai os vetores, os contêineres devem ficar em local protegido de sol e chuva, revestidos de material lavável, isolados em área de produção e armazenamento dos alimentos e de fácil acesso para remoção por empresas especializadas em coleta. Onde não houver abrigo, manter os contêineres guardados em local distante da área da manipulação. E no final do dia, levar para essa área para poder a empresa de coleta fazer a coleta. POP 5. Manutenção preventiva e calibração do equipamento. A primeira coisa, de quanto em quanto tempo tem que ser feita essa manutenção? Quem é o responsável por essa manutenção? Quais operações de higienização serão realizadas após a operação de manutenção? Procedimento descrito de calibração de equipamentos, instruções, medições e comprovante de execução de serviço quando realizado por terceiros. E aí eu tenho o POP de manutenção preventiva, onde eu vou ter a marca e o modelo do produto, o número de série, a faixa nominal, que é a faixa que ele trabalha, a data de calibração, a data de certificação e a data da próxima calibração. Em cima, elaborado em a data que foi elaborado o POP, revisado em a data que ele foi revisado, pelo responsável do setor. POP 6. Controle integrado de vetores e pragas urbanas. Normalmente no POP 6 é terceirizado, é uma empresa terceirizada. Só que eu tenho sempre que lembrar e ter em mãos, dentro da minha loja, o contrato de prestação de serviços, o certificado de higienização de controle dos vetores e pragas, além disso, a periodicidade, ou seja, quando eles vão retornar, que no caso de farmácias e supermercados é de 6 em 6 meses, podendo variar para 3 em 3 meses, dependendo da região. Então, tem que ter sempre isso visível, uma pastinha visível dividida por setores. Não pode te entregar um certificado que vala para o mercado inteiro. Então tem que ser um só para o açougue, um só para o hortifruti. Cada um vai ter o seu certificado de detetização específico. E aí também o mapa de controle, onde eu tenho controle de vetores e pragas e de quando e quanto tempo é feito. Então a data, o programa, né, aqui você vai pegar e marcar para baratas, moscas, ratos, formigas e pombos. Qual o setor que foi feito? A data da última aplicação. E aí você vai mantendo esse escalonamento para quando chegar a vigilância, apresentar. Está feito aqui, está tudo em dia, tudo bonitinho. Higiene e saúde dos manipuladores.
Eu tenho também o registro de asepsia das mãos, qual o setor que o cara está, a data, o horário, a blitz realizada por quem, ou seja, a conferência vai ser realizada por quem. Normalmente é o gerente do mercado que vai fazer essa blitz de fiscalização. Como é que ele vai fazer isso? Nada mais do que ficar de 10 a 15 minutos na área de vendas, observando o pessoal na área de manipulação. O cara saiu da área, antes dele retornar, tem uma torneira. O que ele tem que fazer? Higienização das mãos. Ele não pode começar a trabalhar sem higienizar. O correto é ao sair e ao retornar, porque é uma medida de segurança, tanto para ele quanto para o cliente que ele está fazendo algum serviço. E aí eu vou colocando o nome dos colaboradores, se ele fez na chegada ao setor, após a ida ao sanitário, após tossir ou após qualquer outro procedimento no corpo dele, né? E também quando ele sai ou não para qualquer outro assunto fora do setor dele. Cozinha. Higienização de máquinas, que é feita diariamente, após o uso, com diluição do detergente neutro e a adição de álcool 70 também na diluição. Higienização do fogão, também é feita diariamente e é semanalmente com detergente neutro puro e desencrostante puro. Eu não posso fazer diluição dele. Frigoríficos e padarias, higienização de balcão, refrigeradores e freezers, a higienização das câmeras de geladeira, semanalmente com diluição de detergente puro e solução alcoólica 70%. Aí eu tenho higienização de máquinas, moedor de carne, amaciador de carne, serra de carne, maceira, higienizador de balanças, higienizador de balança e mesa, diariamente após o uso, com diluição do detergente e solução de álcool 70 a 92%. No caso, eu continuo a higienização das lixeiras, que também são feitas diariamente com hipoclorito de sódio a 20%, ou seja, 2 colheres rasas de hipoclorito em 1 litro de água. Higienização do piso, semanalmente, na área onde ficam as minhas lixeiras, na área externa, com também solução de hipoclorito de sódio. Higienização de ralos, isso acontece muito no frigorífico, é feita diariamente com solução clorada a 250 partes por milhão, ou 250 ppm, em 1 litro de água sanitária, em 100 litros de água. Ou seja, eu tenho que literalmente jogar bastante água para evitar que venha barata ou outra coisa por aquele ralo. Higienização dos potes com açúcar, farinha de trigo, entre outros, na área de padaria, de panificação. Semanalmente, uma diluição de detergente puro com solução de hipoclorito a 20%. E aí, a higienização das prateleiras semanalmente só com detergente. Coloquei para vocês os materiais mais utilizados, né, em concentrações puras dentro de mercados. Então eu tenho o Suma D37, que é o detergente alcalino para limpeza pesada, gordura. O Suma D27, detergente neutro para limpeza de utensílios. O Suma D44, que é o sanitizante com ação antimicrobiana. E o Suma D99, detergente desengordurante para alumínios e bancada de alumínio. Todos esses produtos têm as instruções de uso e as diluições nas FISPs do fabricante. Aí eu tenho também o Suma Veg, que é a desinfecção de frutas, legumes e verduras. O Alcosan, que é o detergente desengordurante para vidros, porque eu tenho que lembrar, se eu tenho uma bancada de exibição de carnes, que eu tenho que limpar aquele vidro por dentro e por fora. O Surac 61, que é o detergente desengordurante para inox. E o Suma D10, que é o detergente desengordurante para fatiadoras. Encerramos aqui o treinamento IPOPs de segurança da RDC 275. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos nos próximos.